De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, mais de 50 mil crianças e adolescentes cumprem medidas socioeducativas no país por terem cometido algum tipo de crime ou infração. Mas que medidas são essas? Como são aplicadas e em quais estruturas? Medidas socioeducativas. É o tema do Sala de Convidados de hoje. Existem duas políticas, duas vertentes. Uma acredita em ressocialização e a outra acredita em socialização. As medidas socioeducativas são muito personalizadas, elas precisam incluir a família, elas precisam incluir a comunidade. Há ainda a cultura do reformatório, dos maus tratos, da tortura e até mesmo de assassinatos. Ou a gente envolve esses meninos numa atividade que leva à profissionalização ou tráfico, puxa os adolescentes. Para conversar com a gente estão no estúdio Sidney Teles da Silva, educador social e ex-diretor-geral do Departamento de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. João Batista Costa Saraiva, coordenador da área de Direito da Criança e do Adolescente da Escola Nacional de Magistratura e consultor do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. E Ian Luiz Silva, advogado da Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Medidas socioeducativas. Um desafio para os que acreditam na recuperação dos jovens infratores através da educação. A responsabilização do jovem que comete ato infracional recebe o nome de medida socioeducativa. A medida é uma sentença judicial que varia de acordo com a gravidade da infração. Ela vai das medidas mais leves em meio aberto, cumpridas em liberdade ou semiliberdade, como a prestação de serviços, até as mais graves, como a internação por até o período máximo de 3 anos, direcionada aos atos mais violentos cometidos pelo adolescente. E ele é responsabilizado de diferentes maneiras. Um assalto é diferente de arranhar meu carro. Matar alguém é diferente de brigar com alguém. Então, são atos diferentes e para as medidas socioeducativas, elas trazem a vantagem, porque elas são ou deveriam ser, muito personalizadas, elas precisam incluir a família, elas precisam incluir a comunidade e elas precisam incluir os direitos. A inclusão do adolescente na escola e a garantia de profissionalização é um dos pilares da socioeducação. O diretor do novo Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro explica que essa é uma tentativa de superar um passado de ausência de políticas públicas. Existem duas políticas, duas vertentes. Uma acredita em ressocialização e a outra acredita em socialização. Eu sou adepto da segunda. Eu não acredito em ressocialização. Não existe aquela figura do copo vazio. Ele entra aqui, ele é um copo vazio, um recipiente a ser colocado uma série de coisas. Não, ele foi socializado ao longo da vida. A gente acredita na educação em tempo integral, educação permanente, educação para a vida inteira, em todos os momentos. A educação sempre foi determinante no caminho para essa reintegração social. Colocar o adolescente em conflito com a lei, em contato com boas oportunidades para que haja essa transformação, é o objetivo dessas medidas. Mas isso não é nenhuma novidade. Essas determinações existem desde a década de 90, quando começou a vigorar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São 23 anos de estatuto, mas foram necessários outros marcos regulatórios para reafirmar o que o próprio documento já determinava. Entre eles, os mais importantes foram a criação do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 1991, e o SINASE, o Sistema Nacional de Socioeducação, instituído no ano passado e que obriga todas as unidades a se adequarem ao que diz a lei. Mas para Alexandre Azevedo, o principal problema para a efetivação do Estatuto é o estigma e a marginalização social a que esses jovens ficam vulneráveis. Por que eu continuo tendo como primeira opção fechar o vidro quando o menino chega perto de mim no sinal? Aí eu tenho que me fazer essas perguntas. O ECA foi o grande marco. Só que a lei estava muito à frente dos hábitos do seu tempo. E desde lá nós estamos perseguindo atingir a plenitude daquele marco. Tudo isso leva o próprio sistema a esbarrar em inúmeras dificuldades.
Os maus tratos historicamente conhecidos culminaram e ainda culminam, agora com menos frequência, nas famigeradas crises e rebeliões. Existem medidas, e aí tem o outro equívoco, né, que elas, ao invés de fornecerem essa abordagem educativa, elas são muito punitivas. Elas são cumpridas em lugares e em condições absolutamente inadequados, onde há ainda a cultura do reformatório, dos maus tratos, da tortura e até mesmo de assassinatos. Porém, com o SINASE, o sistema agora chegou a um momento de maior esforço por um reordenamento. Quando a gente fala e defende o Estatuto é porque a gente tem um outro projeto para a sociedade. Não é só para criança, não é só para adolescente e não é só clamar por medidas socioeducativas. E o Estatuto precisa ser defendido. Ele é uma conquista ainda muito frágil. E quando a gente vai atrás de lugares em que determinado aspecto dele foram colocados em prática, um determinado ou vários aspectos, a gente vê o sucesso. Não difere. O nosso menino é o menino de todos. E ato infracional acontece não só na casa de um estranho, acontece na nossa casa também. Então, ele é nosso, é uma realidade da minha sociedade. Ele é meu filho. Bom, Sidney, já conversamos uma vez, falamos bastante, inclusive, sobre as nossas prisões. E chegamos à conclusão de que quem chega até as prisões não são todas as classes sociais, né? Já é direto um filtro que determina quem deve ir preso ou não. Quando a gente está falando, a gente falou 50 mil jovens no Brasil cumprindo medidas socioeducativas. Esses jovens que chegam a essas instituições também passam por esse filtro? Existe também uma clara relação dos estigmas sociais com quem é privado de liberdade? Certamente. Esses adolescentes que chegam às medidas socioeducativas, eles passam por esse processo de eu vou ter que pedir desculpa, só que está com um probleminha técnico no seu microfone. Enquanto eles vêm arrumar, eu volto com essa questão para você, mas eu vou fazer uma pergunta para o Saraiva. Já seu microfone volta ao normal e a gente fala com você. Saraiva, a partir dessa questão que a gente vai trazer de volta depois para o Sidney, a gente está falando de negação de direitos desde o início da vida de uma pessoa, que vão determinando com que essas pessoas não tenham saída, não tenham oportunidade, não tenham acesso? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. São aspectos da delinquência na sua gênese que passa pela questão de uma sociedade que sabe exigir direitos iguais de todos, mas não assegura, aliás, deveres iguais de todos, mas não assegura direitos iguais a todos. E aí que isso passa por questões de toda ordem econômica, ordem cultural, ordem étnica, inclusive, né? E um conjunto de fatores discriminatórios. Mas acho que nós temos que levar em conta nessa dimensão, no momento que a gente atravessa no país, nesse momento histórico de refundação da nação, digamos, por conta de todos os acontecimentos recentes, uma oportunidade de também lançarmos uma reflexão sobre esse modelo socioeducativo, sobre o modelo de atenção aos adolescentes. Esse efeito da Lei 12.594, que foi objeto do comentário da matéria, que é a lei do SINASE, a lei que institui o Sistema Nacional Socioeducativo, mas vai além disso, né? Porque, na verdade, é uma lei que trata mesmo do processo de execução das medidas socioeducativas. E eu gostaria de aproveitar apenas para fazer um gancho em cima da abertura do programa. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos fala nesse número que oscila entre 50 a 60 mil adolescentes colocados em medida socioeducativa no Brasil. Mas é importante que o telespectador fique ciente que, privados de liberdade em internamento desses 50 a 60 mil, nós estamos falando de um número em torno de 18, 19 mil, número que oscila, já bateu na próxima casa dos 20 mil. O Estado de São Paulo contribui com a metade desse grupo de adolescentes, quase 10 mil adolescentes privados de liberdade naquele Estado. Ou seja, a grande parte desses adolescentes ainda são tratados em programas de meio aberto, municipalizados e hoje executados via o caminho dos CREAS e dos CRAS, e uma lógica que norteia isso. Mas, enfim, eu só faço essa consideração inicial para dizer que é um momento importante, porque fiquei muito angustiado quando percebi que parcela da população veio à rua buscando o rebaixamento de idade penal. E acho isso um equívoco brutal,
produzido por um conjunto de fatores que levam a uma conclusão equivocada como essa. E é interessante você trazer isso, né? Porque, infelizmente, isso também existe. Isso é uma manifestação de pessoas que pensam assim. Que pensam assim a partir deste estigma que a gente está colocando aqui, né? De um pensamento de criminalizar uma certa parcela da sociedade, sem a percepção de que se essa parcela teve acesso ou não ao que essas pessoas que têm esse pensamento tiveram. Então, quando você está em algum lugar bastante confortável, né, para você determinar coisas como essa, surgem ideias como a redução da maioridade penal. Mas eu acho o Cine ainda está sem microfone, já eu volto para ele. Mas deixa eu trazer você aqui também para esse nosso papo. Esta sociedade, né, que o Saraiva começa a colocar para a gente e que, felizmente, a gente acha que agora estão acontecendo movimentos de mudança, é uma sociedade que muitas vezes aprova isso que a gente vem colocando, né? Vem colocando que precisa acabar, né? Esse passado, essas instituições que punem, que têm maus tratos, né? Existe um pensamento de aprovação ainda, né? Que a gente precisa combater para que a gente entenda realmente o que está acontecendo, né? Com certeza. Primeiramente, bom dia, Renato, bom dia a todos aqui presentes, bom dia, telespectadores. Enfim, a gente viu na matéria que existem boas propostas onde sejam implementadas práticas pedagógicas, enfim, que seja feito um serviço de assistencialismo de qualidade com relação a esses jovens, mas eu acredito, eu vejo, porque eu sou advogado do projeto Atitude Legal, que é um projeto dentro do Projeto Legal, que é uma organização não governamental, que trabalha com a defesa sociojurídica de crianças e adolescentes com envolvimento em ato infracional. Então, eu conheço de perto a realidade do sistema socioeducativo e, assim, o que eu vejo é que de socioeducativo eu não consigo enxergar. Francamente, eu não consigo enxergar. A gente está num processo de evolução, eu vejo que o processo já evoluiu bastante, mas hoje o que eu vejo ainda são práticas da ditadura acontecendo nos dias de hoje. Torturas, adolescentes tomam choque nas unidades de internação. São medicalizados o tempo inteiro. Então, assim, quando isso vai acabar? O ECA é de 1990. A nossa Constituição de 88 veio para mudar essa realidade. E o que a gente vê hoje sendo aplicado ainda é o que era aplicado na época do Estado Novo, que foi apelidado na ditadura, que todos nós entendemos que realmente foi uma ditadura. Então, assim, espero, né, que, vendo as propostas, que isso realmente venha para a prática, que saia um pouco do papel, porque o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, eu vejo que existem boas propostas de mudança, mas não vejo isso acontecendo na realidade. Sidney, podemos voltar agora com você. E já temos aqui coisas colocadas também, né? A partir daquela primeira pergunta que ficou para você e também com essas questões que foram colocadas agora. Aí fica bem mais fácil, né, da gente, porque eles já anteciparam bastante as nossas análises aqui. Mas esses jovens, né, que vêm para o sistema socioeducativo, na verdade, eles não são jovens excluídos. Eles já são jovens incluídos numa categoria que está alijada de todos os direitos dessa sociedade. É o que sobrou dessa sociedade de mercado. Quando você tem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma comissão de direitos humanos que tem uma equipe ínfima e você tem uma comissão de defesa do consumidor, uma equipe bastante ampliada, então o que vale nessa sociedade? Quem consome, né, a luta por consumo ou a luta por direitos? É interessante, né? Porque essa questão do consumidor e do cidadão, ela foi sendo equalizada de forma que o consumidor foi conquistando seus direitos e a sociedade aplaudindo isso como uma grande conquista, que por um aspecto mas em detrimento da conquista da cidadania, né? Como ser consumidor fosse o sinônimo de ser um cidadão que merecesse respeito apenas, né? Já que você não consome. E esse jovem quer ser o quê? Para ter direitos, para ter sua cidadania respeitada. Ele quer ser um consumidor. Para ser inserido também dessa forma. Dessa forma, né, dentro da sociedade. Então, como o doutor Saraiva já disse aqui, a cobrança por deveres ela é muito grande, né? Mas a efetivação dos direitos
ela não acompanha essa cobrança. Nós falamos de um capítulo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o capítulo das medidas socioeducativas. E os outros capítulos, com relação ao direito à saúde, à educação, né, à convivência familiar e comunitária, né, a prioridade, né, absoluta nas políticas públicas, a questão do orçamento público, né, que a gente falou no último encontro aqui, né, que lugar de criança e adolescente é no orçamento. Isso é genial, não é isso? né? Se não está no orçamento, não está na vida, não está na vida pública. E se você cumpre, é interessante aquela fala que ela tem, né? Em lugares onde, pelo menos aspectos que sejam do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando são realmente aplicados, você percebe o sucesso. Né? Ou seja, é um estatuto que propõe uma transformação, né? Que ainda está no papel, em grande parte das suas proposições, mas nos locais onde alguma coisa já saiu do papel e virou realidade, se percebe um sucesso. Né? Agora, eu acho que é interessante a gente reforçar aqui que não sai do papel, por quê? Né? Eu posso fazer uma interferência, assim, eu não tenho essa visão assim tão catastrófica do IAN, assim, no sentido do sistema socioeducativo brasileiro. Embora reconheça que ali retrata, essa expressão dele retrata algumas situações muito negativas que ocorrem. Nós vivemos num estado, um país complexo, né, com muitas diferenças regionais e que existem algumas experiências de mais sucesso, de menos sucesso. De qualquer forma, o traço que norteia as medidas socioeducativas de internação, sem dúvida nenhuma, é um traço repressivo. E eu acho que esse é um traço mais ou menos universalizado no país. De qualquer sorte, acho que nós devemos levar em conta, e o telespectador tem que ter isso muito presente, de que quando se concebeu o Estatuto da Criança e Adolescente e se abriu esse capítulo das medidas socioeducativas, abriu-se esse capítulo prevendo já, mesmo naquele conjunto de direitos assegurados, que mesmo numa sociedade com padrões nórdicos, né, escandinavos, nós vamos encontrar situações de delinquência juvenil, por os mais diversos aspectos, evidente que não pelos nossos, e certamente não nos nossos índices. De qualquer sorte, enquanto resposta da sociedade ao ato infrator, eu acho que a medida socioeducativa ela cumpre um papel, ela presidida pelo princípio educativo, que é, digamos assim, o cordão que deve conduzir sua ação, ela é também um mecanismo de defesa social. E aí é importante que o telespectador acompanhe esse debate, que nós temos que estabelecer dois planos distintos das medidas socioeducativas. Aquelas não privativas de liberdade, né, que são executadas no âmbito da própria sociedade, e estamos falando aqui da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade, esta prestação de serviço à comunidade por até 6 meses, numa carga horária de 8 horas semanais, e aquela liberdade assistida, que é um processo de acompanhamento do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente não previu um prazo, mas se tem trabalhado com uma lógica de até 3 anos, em analogia às demais medidas, aspectos que a própria Lei 12.594 não regulou, e a internação, que é ver esse momento do adolescente privado de liberdade, que aqui no Rio se faz no Degase, em São Paulo se faz na Fundação Casa, no Rio Grande do Sul se faz na FASE, na Fundação FASE, e cada estado da federação tem um modelo distinto de operacionalidade disso, onde, do ponto de vista objetivo, estando privado de liberdade, o adolescente está preso. Preso enquanto tem este direito fundamental, que é a liberdade, subtraído. E quem subtrai esse direito é o Estado. E o Estado o faz dentro do devido processo legal, e por isso a importância da defesa, no sentido de estar ali presente para a luta pela liberdade daquele adolescente, ou seja, de que só seja sujeito desta medida aquele adolescente cuja responsabilidade foi apurada dentro do devido processo e é o autor daquela conduta infratora que precisa de uma resposta do Estado. É uma resposta que tem dupla carga. Mas pegando também o que você já disse, né, mas essa nossa... esse nosso aspecto de viver numa sociedade repressiva faz que, muitas vezes, essa segunda opção seja aplicada quase que geralmente. Em outras palavras, ainda se pensa muito na privação de liberdade e pouco nas medidas socioeducativas? Em meio aberto? Em aberto? Tem 2 princípios que o Estatuto estabelece para as medidas privativas de liberdade, né, que é a medida de internação, que é o princípio da brevidade e da excepcionalidade. Né? A internação tem que ser breve para que ela seja eficaz
e em caráter excepcional, né? Só nos casos, né, extremos que essa medida deve ser adotada. E, infelizmente, não é isso que nós observamos, né? Esses dois princípios que são fundamentais para que a medida socioeducativa ela tenha realmente, cumpra realmente o seu papel, né? Essa medida específica, né, extraordinária, que é a medida da privação de liberdade, esse é muito vulgarizado, né? A internação no país, ela está se tornando muito Mas constante. para todas as classes sociais? Não. Porque eu acho que essa é uma outra questão importante, né? E você que vê lá as defesas, você provavelmente também pode ver isso, né? Quem são essas pessoas que chegam nesse lugar, nesse momento, que precisam ser defendidas, né? Bom, as pessoas que eu defendo são pessoas de classe média alta, moradores da Zona Sul. Tô brincando, mentira. Na maioria, são jovens de classe média baixa, negros, moradores de comunidade. Aquelas pessoas que não receberam uma orientação de uns pais, no sentido de conferir direito a estudar, a uma boa escola. Dos pais, que só para a gente não também Estado, jogar para a família, todos, né? na verdade. Porque muitas vezes a própria família não tem, né? O primeiro contato que que a criança tem é com a família. Mas, enfim, não teve uma oportunidade de um colégio bom, que eu digo, colégio bom, hoje a gente pode dizer os colégios particulares. Não, poucos são, não vou generalizar, mas, assim, nós temos o entendimento de que a maioria dos colégios particulares são os colégios que dão condições de uma pessoa conseguir um bom emprego, um bom trabalho, uma boa faculdade, não... Posso sim. contribuir? Nós, defensores de direitos humanos, tu e todas e Sidney, é muito importante a gente trocar uma ideia com o telespectador, até para a gente esclarecer isso de maneira frontal. Nós não temos esse imaginário, por exemplo, do sentido de que esse discurso e que é absolutamente correto no sentido dos fatores criminológicos que o Ian destaca, mas esse imaginário, digamos assim, de eleger a pobreza como um álibi justificador da infração. Porque esse é um discurso... Não estou justificando a pobreza, em nenhum momento. Eu estou, inclusive, indo ao encontro do teu argumento, até para que o telespectador o compreenda. Porque acaba sendo um discurso muito injusto com o pobre honesto, que é a maioria absoluta da nossa população, e ainda mais injusto com o rico ladrão, que não é pouca gente também no nosso país. E que fazem estragos imensos nesse país. Né? Então, é importante a gente fazer esse destaque. Agora, evidentemente, o público central das medidas socioeducativas é esse que Ian descreve, por todas essas circunstâncias e porque é alvo da investigação policial, porque é alvo desse porque não tem essa proteção, né, que quem tem mais poder econômico coloca sobre seu filho quando ele comete uma infração. Precisamos de escolas de qualidade, escolas públicas de qualidade. Sim, é saúde e educação o tempo inteiro, né? Isso a gente volta, né? Não é à toa que são medidas socioeducativas, a gente está falando de educação. A grande questão é que já se sabe que essas medidas socioeducativas, quanto aplicadas, elas são um sucesso, né? Já se sabe que se um Estatuto da Criança e Adolescente, se ele é aplicado por inteiro, vai se precisar muito menos de medidas socioeducativas, porque as crianças vão estar no orçamento e, portanto, vão ter direito e acesso à cidadania desde cedo, né? Agora, eu acho que um ponto central que eu queria voltar, é um pensamento que eu acho que está arraigado na nossa sociedade, que faz com que esse estigma seja uma justificativa para a manutenção das coisas como estão. E quando a gente tem agora o SINASE, Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, propondo legalmente, concretamente, uma transformação, eu acho que a gente também tem que pensar numa transformação cultural, para que a gente tenha esse respaldo social para que isso aconteça, né? Para que essas pessoas que seguem achando que é punir por punir, que é repressão, que são marginais, como, por exemplo, tem aqui uma pessoa que pensa assim, que mandou, que eu vou pedir para que vocês respondam, de Niterói, o Bosco, diz o seguinte: fico indignado ao ver que bandidos travestidos de criança são beneficiados com possibilidades de educação e bons tratos. Quem nasce marginal não tem perdão. Isso é um absurdo, né? Meu amigo Bosco, um grande abraço para ti, mas vamos refletir em torno de uma afirmação dessa natureza e do Estado Democrático de Direito que nós buscamos construir. Em primeiro lugar,
a adolescência é uma etapa de desenvolvimento humano fundamental. Como disse Sidney, o princípio da brevidade, que norteia as medidas socioeducativas, ele se impõe porque o tempo na adolescência tem uma dimensão completamente distinta do tempo da vida adulta. E digo para ti, Bosco, veja, um cara que nem eu, que já fez 50 anos há um tempo atrás, é o tipo do cara, Cid, que quando chega na festa do fim do ano, e a gente está lá, tu já deve ter ouvido isso do pessoal mais velho, está numa festa de final de ano, um Réveillon, um cara de 50 anos sempre larga essa frase, não vi esse ano passar, né, esse já está assim mais embalado, o ano passou voando, né, ou parece que foi ontem. Por que pessoas de 50 anos dizem isso? Porque para pessoas de 50 anos, um ano significa 2% de toda a sua vida. Um ano passa assim para pessoas de 50 anos. Porque o tempo é uma referência na vida como se fosse um relógio de areia. Quando tu passa a te dar conta dele, ele é organizado em anos, meses, semanas, dias, por uma convenção. Porque ele é muito mais subjetivo do que objetivo. O tempo é uma objetivo. percepção que tu tem em face da tua existência. De maneira que quanto mais velho tu fica, mais rápido passa o tempo. A tua sensação de que as coisas são rápidas. Para uma criança de 3 anos, um ano equivale a 33% de toda a sua vida. Para uma criança de 3 anos, um ano não passa nunca. Um ano para uma criança de 3 anos demora tanto para passar quanto 10 anos para um adulto de 30, porque representa 33% da sua existência. Estou a dizer isso para o meu amigo Bosco, que nós temos que olhar o adolescente como alguém que vive nessa etapa particular da vida e que o tempo tem uma outra dimensão. E que a resposta que o Estado dá, por exemplo, quando opta em privá-lo de liberdade, ela é muito dolorida, na medida em que a percepção desse tempo ela não é pequena, ela não é pouca. Podemos até discutir se esses 3 anos têm sido suficientes para determinado tipo de delito enquanto mecanismo de defesa social, e eu sou um dos que admite a possibilidade de discutir isso, vendo experiências como da Espanha, experiências como do Chile, Alemanha, Colômbia, aqui na América do Sul, por exemplo, tem experiências interessantes. Mas nós jamais poderemos desconsiderar que o tempo na adolescência tem uma dimensão absolutamente singular e que produz transformações para o bem e para o mal, numa dinâmica completamente... O Ian sabe disso, acompanha os adolescentes nos processos. Sidney, que foi dirigente do Degase, sabe disso. Em poucos meses as coisas se transformam. Porque para nós, Bosco, que já não cozinhamos na primeira fervura, o tempo não tem a mesma dimensão do que de um adolescente. E em poucos meses as coisas se transformam. A questão é o que é feito durante esses poucos meses. Exatamente. Né? Porque se você só colocar num lugar para você excluir, tirar da visão este problema, né, fazer com que a sociedade não se relacione com isso e continue privando de direitos gerais, não só de liberdade, maus tratos, torturas, aí a gente não vai resolver nunca esse problema. Em compensação, a gente viu aqui que em lugares onde o Estatuto da Criança e Adolescente é aplicado, minimamente que seja, grandes transformações acontecem. A gente vai ver uma bela transformação que acontece em Pernambuco. Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre as medidas socioeducativas. Nossos convidados são Sidney Teles da Silva, educador social, João Batista Costa Saraiva, da área de Direito da Criança e do Adolescente da Escola Nacional de Magistratura, e Ian Luiz Silva, da Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal. A gente vai conhecer agora a experiência do CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Uma promessa de futuro. Eu vou ser operador de robótica. Eu vou ser engenheiro elétrico. Eu vou ser analista de sistema. Eu vou ser técnico de eletrônica. Eu vou ser torneiro mecânico. No Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE de Jaboatão dos Guararapes, localizado na região metropolitana de Recife, Pernambuco, o nome Medida Socioeducativa é levado a sério. Todas as ações que nós desenvolvemos aqui têm um olhar e essa busca na educação. A educação é o foco maior, a educação formal e a educação informal. O CASE de Jaboatão é considerado modelo no país por ser diferente de tudo o que se vê no atual modelo de punição aplicado aos jovens. O centro não faz nada de extraordinário ou fora do comum.
Apenas coloca em prática o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já propõe desde a década de 90, reiterado em 2012 pela criação do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ou a gente envolve esses meninos numa atividade que leva para a profissionalização ou o tráfico, puxa os adolescentes. Então, o adolescente tem que sair daqui, envolvido com a educação formal e tem que já ter uma perspectiva de localização no mercado de trabalho. Além da escola formal, os alunos do CASE aprendem como utilizar o conhecimento na prática. A matemática de sala de aula, por exemplo, é usada na multiplicação das casas de bordado ou nas aulas de robótica. Além disso, os meninos aprendem corte e costura, artesanato, pintura e canto. Com menos adolescentes, você pode olhar o adolescente individualmente, perceber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, porque você tem que ver, cada pessoa quer alguma coisa diferente do outro. Ele tem um interesse individual, um gosta de atletismo, o outro gosta de ler, o outro gosta de jogar bola, o outro quer ser arquiteto, um diz que quer ser médico. Você subestima os meninos, mas os meninos têm capacidade sim. Trabalhar e desenvolver o potencial de cada adolescente também é o objetivo de outros modelos de medidas socioeducativas, como a liberdade assistida. Essa equipe de uma unidade executora da medida no município de Jaboatão explica que a liberdade assistida é direcionada a adolescentes que cometem infrações mais leves, como roubo, furto e uso ou envolvimento com droga. De acordo com a coordenadora do programa, Lailma Ferreira, gira em torno de 80% a 93% o percentual de jovens usuários de drogas. Acho que a gente tem que pensar realmente em política pública voltada para a saúde, política pública voltada realmente para a necessidade de uma construção, de um entendimento melhor do que vem levando esses sujeitos a usarem ou não usarem drogas. É preciso que a gente amplie muito mais do que necessariamente punir por punir. Na liberdade assistida, é importante o jovem permanecer inserido à comunidade. Esse trabalho comunitário e familiar ele é muito importante, até porque o próprio Estatuto da Criança diz que a responsabilidade em relação à criança e adolescente ela é da família, da sociedade e do Estado, né? Então a gente tem que buscar essa rede para que ela possa realmente estar contribuindo para a vida desse adolescente. A maioria dos casos, o internamento não é a melhor medida. A melhor medida é o cumprimento em meio aberto, que daí seria a liberdade assistida. Por quê? Porque esse adolescente, quando ele está na sociedade e percebe uma possibilidade de mudança dentro desse ambiente, a sua modificação de comportamento vai ser mais eficaz. Foi o caso desse adolescente que se viu muito jovem envolvido em roubos, além do uso e da venda de crack. Ele chegou a ficar preso por 45 dias, mas agora cumpre a medida em liberdade há cerca de 1 ano e meio. Ele conta que passou a vender droga por influência dos mais velhos e para sustentar o próprio vício. Eu pensava que eu ia fazer, mas nunca ia pagar pelo que eu estava fazendo. Aí pronto, isso começou daí. O contexto do adolescente que comete ato infracional é um contexto de vulnerabilidade desde a infância. Então, se a gente pensa, existe uma ideia, uma percepção do senso comum de que não existe punição para um adolescente. Então, eu acho que precisa desmistificar essa ideia em primeiro plano. A justiça obriga ele estar na escola, estudando, frequentando, né? Aqui. Quer dizer, isso ajudou muito. Então, se ele tivesse preso, jamais ele estaria assim. Ele não ia ter a oportunidade de se libertar como ele teve. E os números apontam que a recuperação existe de fato. Em Jaboatão, o índice de reincidência nas infrações caiu de 20% em 2011 para 5% no ano passado. É possível e nós temos vários casos de recuperação. Agora, o que a gente precisa frisar é que os modelos de liberdade assistida da execução, do programa em si, ele precisa ser, de fato, um programa articulado. É um programa que tenha embasamento junto à saúde, junto à educação, junto a várias outras políticas públicas. Porque se não for assim, ele não vai resolver. E você tem que observar que Tiago é Tiago, que João é João, que Manuel é Manuel e que cada um tem suas vontades. Lá vai o trem sem destino, o dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar.
É tão interessante isso, né? Essa percepção da individualidade, né? Que essa diretora brilhante fala, né? Cada um é um, cada um tem um desejo, todos têm potencial. Esse olhar individualizado que é necessário, basta pensar em cada um de nós, né? Como é importante que a gente seja respeitado como indivíduo. E neste momento, para certas pessoas, se nega esse olhar individual, se coloca numa grande massa, se joga num lugar, se maltrata como se aquelas pessoas fossem marginais, como foi dito aqui, né? E isso fosse um caso encerrado. Contra isso que se está lutando, contra isso que a Sinase vem, né, para transformar isso. Mas tem uma frase que aquela mãe fala que eu acho tão fascinante: se ele tivesse preso, não teria tido a oportunidade de se libertar. Acho que isso ilustra tanto, né? Vindo especialmente de uma mãe que percebeu isso acontecendo na prática, né? Interessante, o objetivo, né, do trabalho desses profissionais que estão atuando ali naquela organização, naquela instituição, preparar o jovem para a liberdade. É a construção da liberdade através da cidadania, né, dos recursos que ele tem direito enquanto cidadão, e que ele não, por desconhecimento até dos seus próprios familiares, ele não teve acesso até então. Então, essa é a preparação para a vida comunitária, para a vida em sociedade, é a construção o tempo todo da liberdade, da possibilidade de viver em liberdade, quer dizer, o respeito às instituições, às regras estabelecidas pela sociedade, também tem que vir acompanhado dos direitos que essa mesma sociedade disponibiliza. E eles são bem claros, né, quando dizem que precisam desse envolvimento da família, da comunidade, né, tudo em torno dessa instituição que visa essa libertação, que todo mundo só sai ganhando. Né? Eu acho que essa lei 12.594, que institui o Sinase, ela, entre os muitos avanços que ela contempla, talvez pudesse até ter avançado mais, ela contempla essa questão do chamado plano individual de atendimento, ou seja, o olhar sobre o adolescente enquanto um sujeito único, independente da medida socioeducativa que ele estiver inserido. Isso serve para a privação de liberdade, nas hipóteses dos garotos que estão recolhidos ao DEGAS, por exemplo, as suas unidades, serve para os que estão em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, no sentido de construir um projeto, uma etapa, um plano de atendimento com uma meta a ser alcançada, com uma perspectiva, com uma possibilidade. Eu acho que isso é uma das grandes contribuições que a Lei 12.594 traz ao processo socioeducativo, e eu tenho esperança que possa até, quem sabe mais tarde, contaminar o sistema penal. Ou seja, no sentido de também se lançar um olhar, porque nós temos no Brasil hoje um conjunto muito grande de jovens recolhidos ao sistema penitenciário e que na faixa entre 18 e 25 anos, e que é o grosso do sistema penitenciário brasileiro e que não estão em condições assim muito distintas desse conjunto dos nossos adolescentes e que precisam de um olhar de responsabilidade. Eu fiquei muito incomodado com a fala do nosso amigo Bosco lá, só quero lembrar para o Bosco o seguinte, querido amigo, nós todos, por exemplo, domingo, que passou, no outro domingo da Copa das Confederações, a gente cantou o hino nacional empolgado, o Maracanã continuou cantando, seguindo a onda que veio lá do Fortaleza e de Salvador, legal, né, cantando o hino nacional. E lá pelas tantas, nós todos cantamos o nacional, chamamos nosso país de mãe gentil. Ela é nossa mãe, o Brasil é mãe de todos os brasileiros, é mãe daquele que mata, é mãe do que morre. E como toda mãe que perde um filho morto por um dos seus outros filhos, ela pranteia os dois, ela sofre pelos dois, ela sofre pelo filho que morre e ela sofre pelo filho que mata. E ela precisa encontrar soluções satisfatórias a consolar a dor da perda e a consolar a dor daquele que produziu esse sofrimento. E eu acho que é nessa dimensão que nós devemos trabalhar. O grande problema quando vejo manifestações dessa natureza é que eu percebo que as pessoas não se percebem iguais. E a igualdade é um fator determinante para a construção de um Estado democrático, ou seja, nós nos percebermos iguais. Percebermos que somos todos filhos dessa mesma mãe gentil. Ele fala isso, né? Cada menino é um menino de todos nós. Ele fala isso na matéria, né? E tem uma poeta que fala, que no outro programa da gente, falou assim, que o Brasil tem que deixar de ser patrimonialista para ser matrimonialista, que é esse pensamento, né? Todo mundo corre para defender um prédio, mas não correm com a mesma velocidade para defender uma criança.
um jovem, um adolescente, né, que chega tão encurralado por uma sociedade que acaba cometendo um crime. E por que experiências como a do Case não são multiplicadas pelo Brasil? Dependemos de quê? Ou de quem? Jair, de Porto Alegre, conterrâneo. Como responder a isso? Ainda mais depois de ver uma experiência como essa que faz tanto com tão pouco. Porque ali você vê, tem pessoas trabalhando com esses meninos. Não tem tecnologias caríssimas. Tem tecnologias, sim, né? Porque se chega a isso com muito estudo. Acessível. Mas é acessível. Posso ainda fazer essa última incursão? Pode. Eu vou dizer para o Jair, meu querido. Jair, é o seguinte, estou aqui num espaço de jornalista, né? E o jornalismo, salve esse jornalismo capaz de produzir conhecimento, o jornalismo de regra ele funciona com a lógica de que ele não dá visibilidade à hipótese quando o cachorro morde o homem, ele só dá visibilidade quando o homem morde o cachorro. Ou seja, as coisas boas não são visíveis. Nós temos muitas experiências muito interessantes em curso no Brasil, nós temos muitos problemas, mas nós temos boas experiências em atendimento socioeducativo, em meio aberto especialmente, e alguns esforços de algumas unidades da federação e mesmo lá no teu estado, lá no Rio Grande do Sul, né, em relação a ações com resposta. Claro que a demanda é muito grande, nós vemos um país que tem uma demanda punitiva, ou seja, existe todo um imaginário que a repressão é capaz de enfrentar isso. E nós estávamos falando do Estatuto, que o Estatuto tem que avançar e precisamos criar esses casos. Veja, o Estatuto é a Lei 12.069. 8.069, perdão. 8.069. Vai fazer aniversário agora nesse mês de julho. A Lei dos Crimes Hediondos é a Lei 8.072. Ela foi produzida no Brasil 15 dias depois do Estatuto da Criança e Adolescente, nessa nossa tradição de assinar uma vela para Deus e outra para o diabo. O Estatuto da Criança e Adolescente vira e mexe a pessoas que dizem equivocadamente que seria um instrumento de impunidade, o que não é verdade. O garoto ali mesmo disse, não sabia que ia dar nisso, parará. Ele se viu surpreso quando se viu privar a liberdade. Mas ele é acusado do Estatuto do Crescimento da Delinquência, o que é uma falsidade. Mas eu nunca vi ninguém acusar a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, como a responsável pelo aumento do sequestro, do tráfico de entorpecente, do estupro, de toda a lista de delitos que a Lei de Crimes Hediondos buscou combater e que, infelizmente, não logrou êxito na medida em que esses delitos, de lá para cá, só cresceram. O que revela, e aí que vou enquanto meu amigo Boschi fala para esse companheiro do Rio Grande do Sul, que não é o direito penal que vai nos resolver essas questões. As questões, para serem enfrentadas, elas têm uma outra dimensão. É evidente que o direito penal é indispensável, é evidente que existe necessidade de um modelo de responsabilidade, é evidente que o Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, tem esse modelo, é evidente que esse modelo de estatuto até pode ser aprimorado. Modelo, né? O problema é como nós vamos executar isso. Porque, se não... Está aí a Lei dos Crimes Hediondos, 15 dias depois do Estatuto, uma lei duríssima. Nenhum dos delitos que a Lei de Crimes Hediondos lista diminuiu de 1990 para cá. E eu imagino que a gente fez aquela lei com a expectativa de que ela pudesse reduzir. Ou seja, o direito penal não resolve essa questão. Educação é o que resolve, né? A gente vê, e uma educação com objetivos concretos, inclusiva, né? Que queira que essa liberdade, que prepare para essa liberdade e para algo depois dessa liberdade que seja concreto para esses jovens, para esses nossos jovens, né? E talvez tenha nos trazido aquilo também, porque o Rio de Janeiro também tem uma tradição repressiva com certeza bastante forte, né? E eu acho que felizmente a gente tem esses belos exemplos, que o Saraiva diz que são muito mais do que as grandes emissoras de televisão nos permitem ter acesso. Né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro, especialmente nessas manifestações, isso tem aparecido, né? A repressão aqui no Rio de Janeiro ela é muito violenta, né? Inclusive com balas de borracha em alguns lugares e balas de verdade em outros lugares, demonstrando claramente essa diferença que a gente vem falando ao longo do programa, na visão da repressão de quem são uns e outros. Né? A gente costuma ver muito as pessoas culparem os policiais pelas atitudes repressivas. Mas o que tem por trás disso? Por que esses policiais agem assim, reprimindo até os agentes do Degase? Por que eles reprimem os adolescentes? Como é que é o curso de formação desses agentes do Degase? Será que existe um estímulo a essas práticas?
uma tentativa de resolver um problema através de práticas, posso até te chamar de práticas fascistas, que é a prática que a gente tenta resolver uma problemática por meio de coação moral, coação física. Será que eles são estimulados a realizarem esse tipo de conduta? Será que eles são mobilizados até por uma mídia a fazer isso? Como é que... Enfim, a gente precisa saber que modelo é esse que a gente busca. E a gente praticando tortura, é praticando coação moral? É isso que está no papel? É isso que está no ECA? É isso na Constituição? Não. E o que acontece é o quê? Formação e educação sempre são a solução. Né? Então, assim, pegando o gancho também no doutor Saraiva, a gente vive um processo na nossa sociedade que é a judicialização da sociedade, né? Ao invés de a gente tentar essa mediação desses conflitos através das questões sociais, que são o pano de fundo, né, para a solução dos problemas. A gente tem problema de saúde, a gente estava falando ainda há pouco do sistema SUS, que é um sistema avançadíssimo, mas que as pessoas que são beneficiárias do SUS acabam atacando o SUS, dizendo que o SUS não serve para nada. Pelo contrário, todo cidadão brasileiro deveria defender com unhas e dentes o SUS. Especialmente para ele ter mais orçamento também, para poder fazer melhor o que ele se propõe. Né? E aí, isso vem de encontro a todas as expectativas que a gente estabelece para a criança e adolescente. Quando a gente judicializa algo que tem que ser feito pela educação, pela saúde, né, pelos direitos, né, o direito a uma habitação digna, a moradia, né, a gente vive no estado do Rio de Janeiro um processo de remoção absurda. E isso tem reflexo imediato na vida dessas crianças e desses adolescentes. Eles estão vivendo uma repressão que, fatalmente, como nós já havíamos comentado sobre isso, né, é o princípio da ação e reação. É uma desestruturação muito cruel, né, de uma família. Sabe, ele vive um processo de violência cometido contra os seus pais, contra as pessoas que ele ama, contra a comunidade que ele ama, que em algum momento isso daí vem à tona. Claro, a percepção de que você não é nada, né? Ninguém te respeita. E os momentos que já foi dito aqui também, né? Para a reflexão desse jovem, o jovem dá dessa oportunidade, o adolescente, principalmente quando ele está cumprindo uma medida socioeducativa, que para mim, a medida socioeducativa mais difícil de ser cumprida é a liberdade assistida, porque apesar das pessoas acreditarem que não deu nada para o jovem, ele está simplesmente livre, não, ele tem compromissos a cumprir com a medida socioeducativa. Né? A liberdade assistida é uma medida que compromete o adolescente e a família, e a sociedade também, né, que deveriam ser os primeiros a prevenir esse tipo de atitude. Então, nesse comprometimento, né, dos vários atores, né, do ente público, da família, né, e do próprio judiciário, porque ele tem também o dever de acompanhar, né, e verificar se o Estado está cumprindo a sua obrigação nesse processo, está dando a oportunidade da escolarização, da profissionalização e até do atendimento que ele tem direito à saúde, né? É fundamental para que a medida obtenha o êxito necessário, né? E que as pessoas parem de atacar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E passem a perceber de que isso diz respeito a todos nós, né? Cada criança presa é uma falência nossa, né? É a gente que não soube proporcionar condições de saúde e de educação para essa criança. Você quer uma última intervenção? Não, eu só quero dizer o seguinte, nessa questão do adolescente infrator, autor de conduta infratora, ninguém de nós, dessa militância, deixamos de considerar a possibilidade de produzir avanços no Estatuto, produzir correções nesses 23 anos de experiências acumuladas. Ninguém acredita que o Estatuto seja a verdade revelada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Agora, nós não podemos destruir seus princípios fundantes. Então, eu acho que é possível aprimorá-lo. Passa para ele ali, por favor, só para ele Obrigado, querido. É uma rodinha de papo, tem que ter um copinho d'água. Podia ser um chimarrão, né? Mas infelizmente não é. Podia ter um mate, né? Eu iniciar o Sidney e o Ian nessa prática. Mas apenas concluo dizendo que esse imaginário, dizendo que somos todos pessoas visionárias, não. O compromisso com direitos humanos é um compromisso civilizatório. Agora, ele tem um modelo de responsabilidade
E esse modelo de responsabilidade é construtor dessa cidadania. Se houver necessidade de eventuais correções aqui ou acolá, e a lei do SINASE sinaliza nessa direção, ou façamos. Agora, não me venha com esse discurso de redução de idade penal, que isso aí é a vanguarda do atraso, de pessoas que não têm compromisso com a cidadania e não têm compromisso com a segurança pública. Porque ainda se tivesse compromisso com a segurança pública, eu admitiria fazer o debate. Mas sequer do ponto de vista da segurança pública, esse argumento é um argumento que se justifica. Ok, então vamos comemorar o SINASE, né, que ele realmente propõe essas transformações e que a gente volte aqui daqui a uns 10 anos para ver que estaremos numa sociedade melhor caso vários casos como esse de Jaboatão possam se multiplicar cada vez mais pelo Brasil. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!